a segunda parte da primeira sessão do professor Ricardo Glockner, que começa com o endereçamento da questão que foi feita na parte final, e aí a gente avança para falar da influência de Francisco Campos não só na capilaridade, mas também na essência, né, das permeabilidades autoritárias do processo penal brasileiro. Vou tentar ser bastante sintético, na medida do possível também, porque a pergunta me força a tanto. Mas a questão da, vamos dizer assim, da responsabilização da magistratura, essa questão, ela não era desconhecida quando as propostas que dão margem à própria questão do instrumentalismo, que eu havia criticado com uma feição autoritária, ela aparece no próprio Mauro Capelletti. Quando o Mauro Capelletti escreve Juízes Responsáveis, ele está escrevendo sobre uma espécie de análise sobre como deve responder a magistratura. É evidente que falar em responsabilização da magistratura não significa abraçar, para deixar muito claro, uma lei de abuso de autoridade como aquela proposta, né? Então são questões distintas e, portanto, a ideia de responsabilização ela tem que ser bem pensada. O Zaffaroni, num texto já antigo publicado pela RT, quando ele vai falar sobre o Poder Judiciário, ele faz com bastante propriedade uma equiparação do Poder Judiciário a uma estrutura militar. Isso de fato tem sentido no momento em que você analisa a instituição militar a partir da disciplina, a instituição militar a partir da fabricação de uma certa subjetividade corporativa. Existe um texto que vale a pena ser lido, do Fernando Fontainha, é a tese de doutorado dele, e que foi para a França estudar, fazer uma espécie de observação participante num concurso de magistratura francês. A tese é como se faz um juiz na França. Você na França, você não precisa ser juiz, não precisa ser concursado. Entre outras coisas, tem um concurso, mas existe uma cota de membros da sociedade civil que podem ser recrutados para ser juiz de acordo com a capacidade, com a atividade do sujeito. O fato que me parece ser relevante para destacar na questão da própria magistratura é perceber como há uma formação, o que vale a dizer, o que ter uma magistratura congrega em torno de si. Se nós pegarmos na França, os maiores processualistas, os caras mais críticos em torno da magistratura são próprios juízes. Na França, o Denis Salat, autor fundamental, o Antoine Garapon, que são os caras que vão botar o dedo na ferida, mas desde dentro, com uma legitimidade que talvez não se exista quando você desde fora acaba, digamos assim, metralhando a magistratura. Esse é um aspecto que me parece importante. O segundo, existe um processo, talvez um nível mundial, isso já foi detectado pelo próprio Mauro Capelletti, de uma expansão dos poderes da magistratura em todo o mundo. É uma coletânea, eu me esqueci o nome dos organizadores, mas se chama Expanding Judicial Powers, alguma coisa do gênero. Depois eu posso dar o livro. E como fenômeno mundial, necessariamente, obrigatoriamente, também foram incorporados nos mais distintos países contramedidas. Podemos tomar ela como responsabilização, podemos tomar ela como estabelecimento de determinados marcos ou limites da magistratura. A primeira consideração em torno do que fazer. Não ficar conjecturando como se faz lá fora. Existem vários problemas, especialmente quando a gente busca especialmente um modelo norte-americano. Porque apesar do modelo americano ser enfatizado por uma leitura muito específica de que os juízes não têm poderes instrutórios, os poderes instrutórios magistrados norte-americanos são uma faceta muito pequena da composição do regime político do magistrado. Vale dizer, nós tomarmos em consideração o que o
o Robert Kagan escreve sobre o adversarialismo judicial norte-americano, nós vamos perceber que nos Estados Unidos se implementam políticas públicas através do processo, na ideia de justiciabilidade. Então, vários casos foram casos fundamentais em que houveram progressos em termos de direitos sociais a partir do processo. O problema é que nem isso representa uma tomada de direitos, porque às vezes vem o contrário. Um autor chamado Ron Hirschel, ele vai usar uma expressão chamada juristocracia a fim de determinar essa potencialização desses poderes judiciais a partir do neoconstitucionalismo. Isso quer dizer que também que nós temos que olhar para todos aqueles construtos que vieram desde do constitucionalismo e analisá-los de maneira crítica. O próprio, tomando esse paradigma, desde Alice a Zagrebelsky, a todo o pós-positivismo que eu acabei já mencionando e que não queria voltar. O que fazer? Uma coisa que é um problema é nós termos um número de faculdades de direito em que, enfim, é dominado por uma determinada corporação, e não só essa, mas eu tomo ela como exemplo, no qual, evidentemente, o direito acaba sendo pasteurizado. Você acaba... Existe uma... Eu poderia falar uma coisa. Poderia falar de várias, porque senão eu não acabo mais. Mas, qual é a responsabilidade social das editoras? Eu vou citar um exemplo azar também. Criminologia. Existe um livro que está na 4ª edição. Eu não tenho a menor dúvida. É o pior livro de criminologia que eu já li. E eu falo do mundo inteiro. Você imagine a quantidade de livros que precisam ser produzidos. Você botar um assim, é o concurso. Não tem como superar. Não tem como superar. Está na 4ª edição e é publicado por uma importante editora. Pergunta: não há conselho editorial? O conselho editorial não lê? O conselho editorial está ciente do que está escrito ali? Porque não se trata apenas de um mau conhecimento. Não se trata só de mau conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Eu esqueci o negócio, mas eu vou falar disso numa outra palestra. Eu vou dar um exemplo do sujeito que diz assim: os homossexuais têm uma tendência à violência. E aí ele vai dizer assim: então imagine, os homossexuais estão relacionados, muitos homossexuais estão relacionados com o tráfico de drogas. E aí o autor vai desenvolvendo o argumento. Imagine então, se eles já estão ligados com o tráfico de drogas, imagine a sua ligação com delitos sexuais. Que o diga os casos envolvendo o cantor Michael Jackson. Nossa. Isso está escrito. Sabe por que eu não vou dizer qual é o livro? Se eu dissesse um livro bom, ninguém vai interessar. Ele é um livro, uma droga. Eu vou lá ver se é verdade mesmo. Ele vai não ler aquele negócio. Mas isso não é um problema. Então, assim, eu quero começar a escrever. Tem o ruim. Por exemplo, relação entre taxa de suicídio e o vento. Que no Caribe, quando determinados ventos induzem ao suicídio. Então, lá no Rio Grande do Sul. E ele assim, alguns argentinos, bota no geral, né? E pobres argentinos. Alguns argentinos falam da influência do vento pampeiro sobre o suicídio. Então você vai sair de casa, vai no templo e diz: vai ter suicídio hoje. Vai chovendo e chovendo, então o furacão o índice de suicídio aumenta. As pessoas não morreram por suicídios. O Irma foram suicídios. Então veja, esse é um problema de não só da conformação errônea, equivocada, pobre do discurso, seja ele qual for. Processual penal nem se discute, mas da penetração que esses livros têm. E veja, esse livro é adotado nessa dissertação de mestrado da Mariana, lá da Federal de Santa Catarina,
4 universidades federais, ela fez pesquisa nos planos de ensino de todas as universidades federais, 4 deles adotam. Eu pergunto, quem em sã consciência poderia indicar um livro desses? Segundo um professor, então, eu vou formar gente, então, sou responsável por aquilo, então eu vou indicar um cara que diz que homossexuais têm uma chance alta de ser traficante, que o diga Michael Jackson. Veja, claro, não faz sentido, mas todo o discurso positivista está ali. Todo o discurso positivista, do pior ao melhor. Agora, a pergunta que eu faço é, e se nós pegarmos as privadas? Não existe esse dado. Quando será? Se isso aí pensar, ela toma esse paradigma da Universidade Federal como um centro de excelência de formação, e nós pegarmos as privadas, algumas delas, de um livro desses, para estar na 4ª edição, eu posso garantir uma coisa, que não foram comprados pelas federais. Todas essas edições foram compradas por pessoas, dizer assim, singulares, individuais. Não, eu gostei. Pode não ter lido. Agora, em parte, pelas privadas. A pergunta é como é que a gente pode mudar um paradigma. Então, melhorou... Proposta de mudança de concurso público, né? Porque o ensino vem sucateado, e aí vem o universo salvacionista do concurso público, e aí não preciso saber isso, porque eu vou fazer concurso público, e aí alguém tem a ideia de botar filosofia e botar criminologia, porque vai mudar. Então, esses dias recebi um e-mail, que foi inclusive uma questão de uma prova feita para concurso da Defensoria Pública. O exemplo é assim, a questão é assim, fulano está indo para o trabalho, no meio ele está andando com o seu automóvel. Daí ele se revolta e volta com o seu carro em altíssima velocidade matando alguém. Assinale a alternativa correta. Isso você pode ser explicado pela teoria. Letra A, da anomia, das subculturas, da teoria da contenção, da criminologia crítica, ou enfim, sei lá, qualquer outra. Você sabe qual é a resposta? O cara perguntou, qual é a resposta correta? Eu disse assim, olha, é impossível alguém responder sinceramente essa pergunta. Mas eu fiquei curioso, eu quero saber o gabarito. Eu não sei. Teoria da anomia. Porque naquele... Agora vem o espelho da prova. Porque naquele momento não havia normas para o sujeito. Mas, não. É engraçado, mas é trágico. A anomia. Claro, o cara... Ou ainda outro. Agora tem, porque aí chegou a criminologia, aí tem um manual plastificado da criminologia. Então o cara toma banho e lê. Não perder tempo, isso, né? Teoria das janelas quebradas aparece como uma das vertentes da criminologia radical. Sério? É sério? Não posso dizer, mas quem é a pessoa que publicou? Editora Saraiva. Não, eu acabei de falar pro meu filho que eu sou um caso. Um dos professores, esse anterior, professor Juari, com Y, Juari Cirino dos Santos. Então assim, como é que... Não tinha no Super-Heróis, não tinha aquele negócio, né? Hoje ele vive do Juari. mundo alternativo. Não, assim, então tu imagina qual é a minha condição de desenvolver, né? Eu poderia falar sobre o que ele escreve. Então, segundo o pensamento dialético weberiano, não é possível que alguém possa ter escrito aquilo. Eu acredito piamente que a pessoa não possa ter superego, não tem nada assim, a visão não pode escrever, você não tem que ver o nome da pessoa, vai de cabeça. Aí você vai, põe o Juari, põe o Weber nos dialéticos, né? E por aí afora, eu teria vários, eu esqueci o iPad, enfim, eu tenho as fotos do livro que eu leio, para ver se fosse, abro aspas, né? Eu dizer, não, realmente é isso aí mesmo, eu acho que eu estou inventando um negócio desse. Mas existem ali, é um horror. Então, a tentativa de aperfeiçoamento do concurso público, porque então vamos fazer o sujeito ler as propedêuticas, acabou sendo um efeito contrário. Se me perguntasse entre não ler nada de criminologia e ler a anomia como anomia, então não lê nada. É melhor, pelo menos não torna contraproducente o ensino.
Mas, claro, então, o problema do concurso é um problema sério. Sério, e eu confesso não ter nenhum tipo de resposta, porque tudo que foi intuído como algo a melhorar tornou ainda mais problemática a situação. Mas eu pretendo, quando for escrever, esse é um desenvolvimento, Ezequiel, seria talvez um volume 1 dos vários que eu quero desenvolver, desmembrando algumas das categorias. Uma delas é a jurisdição. Provavelmente quando escrever sobre jurisdição, se algum dia eu escrever, eu vou falar sobre isso. Tá? Desculpa mesmo por não ter condição de responder de forma mais profunda a tua pergunta, mas é uma resposta que eu te dei com a maior honestidade possível. Veja então vamos para o saudoso Francisco Campos. Que só faltou o cara botar meio no sino de Harry Potter, né? Aquele que não podemos falar. Botou isso. Mas o saudoso, ele tem a coletânea dos textos editada, e tem PDF, numa dessas iniciativas de disponibilizar alguns materiais. E o Francisco Campos tem o Estado Nacional, que reúne numa obra, um e-book, todos os principais textos de ciência política e também a exposição de motivos tanto do Código de Processo Penal quanto do Código de Processo Civil. Então ali vocês conseguem enxergar muita coisa. Um desses textos, que é uma conferência chamada Política e o Nosso Tempo, foi uma conferência pronunciada em 1935 na Universidade de Belas Artes, que é uma das conferências famosas do Francisco Campos. Ele vai tomar, e aqui ele se aproxima muitíssimo do Carl Schmitt, vai tomar a ideia do mito e da teologia política, que são conceitos fundamentais. Onde ele se aproxima do Carl Schmitt? Da tomada como referencial do Sorrel sobre a questão da violência. Mas ele vai dizer, entre outras coisas, a luta de classes não passa de um mito, etc, etc. Mas aí entra uma questão, o professor Geraldo tocava na questão do mito. E o mito, e aí tem a tese do professor Ruiz Casara, na mitologia processual penal, é indispensável. Mas assim como o mito tem uma força política performativa, digamos assim, o mito ele é uma organização de narrativa e, portanto, ele se insere numa dimensão temporal, mas o mito ele condensa determinadas forças políticas. Você não questiona, veja lá, você não vai questionar, quando alguém fala o mito de Édipo, você não vai perguntar se o Édipo existiu ou não, porque o valor do mito não está no valor de verdade. Você não questiona o valor de verdade do mito, você questiona o valor de ação do mito. Essa é a proposta em que o Francisco Campos vai tomar para poder desarticular qualquer proposta que ele chama de democrático-liberal. Ele vai dizer que a democracia se confunde com o liberalismo político. E ele, como um tecnicista, um decisionista e tecnicista, ou seja, ele acredita na técnica, ele acredita que a expressão política se manifeste a partir da decisão, exatamente como Carl Schmitt, exatamente como por exemplo, Miguel Reale. Essa perspectiva, portanto, decisionista, ela subtrai da democracia toda e qualquer condição de se instalar no projeto nacional. Nós estamos falando do projeto nacional. E o que o Francisco Campos sustenta, e ele toma o mito do sufrágio universal, é de pensar que isso seja de fato democracia quando é, na verdade, liberalismo. Segundo o Francisco Campos, nas mesmas linhas do Carl Schmitt. Esse modelo aqui não é um modelo de democracia. A democracia não quer dizer isso. Ele toma as ideias do Carl Schmitt e diz, olha, a democracia, em nenhum país ocidental, a democracia conservou uma plenitude da igualdade. Democracia é governar a desigualdade. Democracia é isso. E, portanto, alguns que estão fora da arena política. Então se invoca a Grécia, não é cidadão, não participa. Todas as democracias ocidentais vão conhecer o estrangeiro. O problema é que o estrangeiro é uma condição de redução política de regra linkada, vinculada ao inimigo. Daí porque a ideologia da segurança nacional não pode se constituir
senão a partir da transformação do conceito de guerra, da guerra total, que é a guerra que mobiliza diversos países na Segunda Guerra Mundial, da guerra total, portanto, quando Foucault analisa isso no Estado, no Segurança, Território e População, tem uma balança, né? Uma balança política, a força do Estado é medida pela sua capacidade militar e pelo conjunto dos bens produzidos num determinado momento em determinado território. Essa é a medição da força. Mas, para tanto, é preciso que a milícia, que os militares sejam força constante e não excepcional. É a transformação aqui dos exércitos em exércitos profissionais. Mas nessa lógica ainda de constituição de uma guerra total, que é a guerra que necessita de um aparato de preparação constante, ela não vai dar conta de outra, que é quando nós temos a confluência da chamada lógica da bipolaridade, que vem pela Guerra Fria, e se transmuta o conceito de guerra. E o conceito oriundo da Guerra Fria é a guerra revolucionária. E, portanto, um projeto de pensar o inimigo como inimigo externo é alterado por um inimigo que está em todo lugar, inclusive interno, como dissidente político. Isso faz parte desse, digamos assim, desse imaginário. E quando eu falo imaginário, não quer dizer que isso não tenha reflexo, porque desde a psicanálise, né, se eu pegasse mesmo uma sociologia de corte funcionalista, como do Ian Thomas, né, o famoso teorema de Thomas, se você trata as ações como reais, elas são reais em suas consequências. Todo o paradigma da década de 30 norte-americana que vai dar, inclusive, alguma antecipação em torno da formação da carreira criminosa. Mas é uma perspectiva na qual o Francisco Campos está alertando que democracia é igual a liberalismo. Democracia formal ou liberalismo, isso está representado pelo parlamentarismo. O problema é que o discurso antiparlamentarista ele não é um produto nacional brasileiro. Esse discurso vai estar na Europa e evidentemente vai chegar aqui. Então, também é preciso dizer assim, eu não me parece correto, não compartilho da tese de que, como faz Oliveira Viana e como fazem alguns que atualizam o seu pensamento, às vezes de maneira inconsciente, dizer que a nossa elite não era preparada em um bando de idiotas. Porque esse é o discurso mais simples. Dizer, não, o liberalismo não dá a democracia não dá no Brasil porque a gente não está preparado, a democracia nos trópicos não funciona. Ou ainda, importamos ideias fora do lugar, a tese das ideias fora do lugar. E com isso, evidentemente, se a democracia não pode ser instalada no Brasil, nós somos obrigados a conviver com o paradigma de qualquer outra coisa menos a democracia. Então vamos ter que aceitar que nós somos um povo que é incapaz de conviver sob uma democracia real, uma democracia substancial. Mas, veja só, em 1938, o Francisco Campos vai escrever outro texto, chamado Problemas do Brasil e Soluções do Regime, 1938, em que ele faz uma distinção entre democracia formal e democracia substantiva. Claro, veja, essa é uma divisão constante na história do pensamento político ocidental. Se você pegar, por exemplo, o Ferraioli, vai ter democracia substancial e formal, o que não significa dizer que estamos a falar a mesma coisa. O Ferraioli é igual ao Francisco Campos. Não é. Aliás, o mesmo conceito, não é o mesmo conceito. Né? Não é o mesmo conceito. Mas, embora a expressão seja utilizada. Ele vai dizer que do liberalismo surgiram as democracias deformadas. A deformação democrática é culpa do liberalismo. Liberalismo político, né? Liberalismo político. E com isso, o liberalismo é um regime de governo infenso aos valores sociais, infenso à coletividade. Liberalismo igual ao individualismo, igual a uma filosofia anti-estatalista. Atenção com isso, porque isso vai ser repristinado no discurso processualizado. Nós vamos enfrentar aqui um problema que é a da superação de um paradigma processual calcado no princípio dispositivo e que deve ser superado porque isso dá conta de um mero liberalismo duelístico, de processo como uma arena de disputa de direitos. Isso é incompatível com um Estado social. Isso aqui eu vou tratar com mais profundidade mais adiante. Mas se há alguma coisa que a perspectiva instrumentalista faz, é de afastar, de tomar como um paradigma de renúncia ao liberalismo
de dizer que o processo não serve para tutelar direitos. O processo serve para resolver conflitos. Porque isso tem uma diferença muito grande, porque resolver conflitos é resolver um problema do Estado. É uma perspectiva estatalista. Se você nega que no processo resolvam direitos, você está dizendo, olha, que qualquer que seja a solução é apaziguadora. Por isso que, então, a ideia de processo como a busca da paz social. Perspectiva instrumentalista. Não é algo que esteja descolado desse cenário. Então precisa atentar que as dinâmicas de movimentação do discurso em torno da democracia formal para substancial vão implicar numa movimentação que faz passar da ação, regime liberal, para jurisdição. Jurisdição como poder. Do direito para o poder. Tem diferença? É enorme. Enorme. E nós nos inscrevemos num registro não apenas simbólico, mas jurídico, de tutela dos problemas estatais, tutela do Estado. Nenhum direito fora do Estado. É o que os fascistas fizeram. A construção jurídica do discurso fascista é de que o Estado não reconhece direitos pré-existentes. Não há direito fora do Estado. O que inclusive é uma perspectiva do Giovanni Gentili, que é um hegeliano, que vai dizer nada fora do Estado. Tudo dentro do Estado. É óbvio que as coisas não estão ditas dessa forma. E é preciso você recuperar os rastros, né? Essa é a dificuldade de você tentar enxergar onde são as confluências, onde são os nós. É por baixo das franjas discursivas que a gente vai pensar por aí. Mas ele vai dizer, olha só, as frases do Francisco Campos. Se o liberalismo conduz a um regimento estatalista, e o liberalismo, segundo Francisco Campos, nasceu do marxismo. Está explicado aí o discurso da ML. Absolutamente não. O liberalismo veio do marxismo. Veja, mas então o Francisco é um idiota. Ele está andando, ele está dizendo se é verdade ou não é. Eu acabei de tratar o registro, o valor do mito. O valor do mito não é um valor de verdade, é um valor de ação. Basta que os caras acreditem nisso. Não é preciso que seja de fato. Mas agora, veja só, diz o Francisco Campos, da guerra do Estado autoritário surgiu a democracia liberal que deu origem ao comunismo. Aqui, de novo, o Maurício está dando risada aqui, não escutando, mas essa é talvez a questão do discurso, retomar numa conferência do Foucault, quando fala sobre os anormais, os discursos que fazem rir são os que produzem a morte. Do discurso que faz rir, que não faz sentido nenhum. Porque qual é a possibilidade de você entrar numa batalha científica ou epistêmica com isso? Não, você vai ler o Capital, você vai ler isso, você vai... Tem que ler tudo. Se fosse o caso, não é do valor da verdade. É o valor da mobilização, da catexia, da mobilização das pulsões. Por isso que eu não posso descolar o nível molar do nível molecular. Eles estão interligados. Qualquer registro que eu faça do ponto de vista mesmo histórico do fascismo como regime político, ele não dá conta quando o fascismo vem da base. E não raro vem da base. Que é o elemento massa. Então, não é a questão... Você pode dizer qualquer coisa do Francisco Campos, menos que ele é um idiota. Mesmo que é um ignorante, porque não é o caso. É a questão da redução do intelectual a alguém que mobiliza planos, né? Alguém da estratégia. Então diz assim, olha só, sobre a Constituição de 37, vai dizer o Francisco Campos, onde ele tenta compatibilizar. Essa democracia substantiva, de que fala o Francisco Campos, é a compatibilização, a tentativa de compatibilização do que ele denomina como democracia, como um indexador, por outro lado, com o autoritarismo. A democracia substancial, substantiva, vai ser a tentativa de conjunção de dois inconciliáveis, através de giros e torções linguísticas. Diz o Francisco Campos, o Estado brasileiro, sendo democrático, é também autoritário. Mas como assim?
cabendo ao presidente da República a autoridade suprema exercida em nome do povo e no interesse do seu bem-estar, da sua honra, da sua independência e da sua prosperidade. Quem seria contra a prosperidade do povo, a independência do povo, a honra do povo, o bem-estar do povo? Se você acasala uma parelha como democracia e autoritarismo, você pode plenamente advogar a prisão em nome da segurança pública, do bem-estar de todos. Você consegue produzir o que a escola Pablo de Olavide trataria como inversão dos direitos humanos. Quando as instituições passam a ter direitos humanos, quando, sei lá, o Ministério Público, em nome da dignidade da pessoa humana, ele tem que ter o direito de sentar à dieta do juiz.